falar de coisas estranhas, mas não da série de renome internacional do Netflix, o Stranger Things. A criançada adora essa série que está passando na Netflix, é um frisson mundial. Mas não é dessas coisas estranhas da Netflix que eu quero falar. Vou falar são de coisas estranhas que nós não entendemos por que elas não acontecem. Eu não entendo por que, senhor presidente, essa casa está há 3 semanas para pautar um requerimento que pede a convocação da SMTU e do Sinetran para que nós possamos discutir a renovação da frota. Esse é um papel da Câmara Municipal. Esse não é um papel de uma associação de moradores. Não é papel do Atlético Rio Negro Clube, que faz agora 104 anos, meus parabéns a toda a nação rionegrense. Esse é o papel da Câmara. E, como vereador, apresentei um requerimento há 3 semanas que vem sofrendo, já sofreu todos os pedidos de vista que, quando voltam, o vereador que pede não tem a consideração de se manifestar sobre o que leu do requerimento, notadamente um requerimento, um pedido de vista protelatório, só para tirar de pauta. Não visa contribuir, não visa melhorar, visa tão somente tirar a discussão da pauta naquele momento. E é muito estranho, senhor presidente, que por 3 semanas, após esses pedidos de vistas, a mesa ainda não tenha pautado esses requerimentos. Porque lá fora, senhores vereadores, a população continua a se perguntar, e a renovação da frota? Me disseram que iam renovar a frota e eu estou pagando R$ 3,80 e essa frota não se renova. E aí vem o Sinetran, ato contínuo, e diz, não vai ter renovação de frota, e a gente não consegue dar uma resposta porque a mesa não pauta a votação do requerimento, que seja para aprovar, ou que seja para vetar, mas que se defina a posição da Câmara. Cada vereador tem a sua posição individual, mas que se defina uma posição institucional para o nosso parlamento. E eu venho conversando isso com os vereadores do bloco a qual eu pertenço, sobre esse tipo de constrangimento. Constrangimento que aconteceu no dia de ontem, quando, após um pedido meu de inclusão do requerimento, nem de inclusão, de retorno do requerimento. O requerimento já tinha sofrido vistas, ele tinha que voltar automaticamente para a pauta, porque é uma obrigação da mesa voltar o requerimento. Todos aqui presentes viram o que aconteceu. Eu pedi a inserção do requerimento, a mesa aqueceu, e, de repente, tenho eu a convicção para não votar o requerimento, para não discutir o requerimento, a mesa encerra a reunião. O presidente pode fazê-lo? Pode, mas é correto fazê-lo após a própria mesa diretora aquecer com a colocação do requerimento na pauta? Senhores, há um princípio que norteia as relações humanas, que é o princípio da confiança. Esse princípio diz o seguinte, que eu confio naquilo que você vai fazer e diz que vai fazer. E se você não faz, eu não posso sofrer o prejuízo por isso. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu levantei a minha mão, pedi o requerimento, a mesa aqueceu, está tudo gravado, e de repente o requerimento não foi votado pelo encerramento abrupto da mesa diretora, após concordar que o requerimento entraria em pauta. Então, essas coisas estranhas chamam a atenção, não só minha, mas chamam a atenção de toda uma população, que está perguntando, a mesa, a Câmara, discutirá a questão da renovação da frota ou não? Uma outra coisa estranha é não conseguir enxergar, senhor presidente, senhores vereadores, as promessas de campanha do senhor prefeito, ainda em 2012, dentro do PPA dos anos de 2013 a 2017. Eu não consegui identificar, Dante. As promessas como o Piscinão de Ramos, ou da Cidade Nova, o Parque da Cachoeira Alta do Tarumã, o Balneário do Puraquequara, as 110 creches, eu não vi as promessas que foram para a rua, que foram recebidas, abraçadas pelo povo, não é à toa que o povo elegeu o Arthur. Eu não vi essas promessas sendo transformadas em atitude de planejamento para os próximos 4 anos. E aí é estranho, porque fica a regra, quer dizer, a regra é prometer e não cumprir. A regra é essa, é prometer e não cumprir.
Porque quem promete vai fazer o esforço de pautar as promessas dentro do PPA, dentro da LDO, dentro da lei orçamentária, para que isso venha a acontecer na cidade. Diga-se de passagem, um prefeito que tive aqui a oportunidade de conviver, fazia oposição, é fato, mas não posso deixar de reconhecer que era zeloso em relação à questão do planejamento e da transparência, o ex-prefeito Serafim Corrêa, Marcelo. Extremamente zeloso com a questão do planejamento urbano, colocava no papel, permitia que a Câmara conhecesse, a Câmara debatia, por isso mesmo, saiu da prefeitura e foi reconhecido como um prefeito que tinha o zelo no trato da coisa pública e principalmente da qualidade da informação pública. Zeloso com o trato da informação que era entregue à Câmara Municipal e à população. E eu não vejo esse zelo no trato da informação e no trato das providências que fazem parte da responsabilidade do senhor prefeito de Manaus, senhor Arthur Virgílio Neto. Se não vejamos, Dante, o Plamob foi enviado para cá em 2015. Plamob, que é o plano de mobilidade. A gente fala de mobilidade, Plínio, e qual é o marco da mobilidade para que a gente possa discutir? Plamob, Plano Municipal de Mobilidade, uma obrigação de todos os municípios. Sem isso, os municípios sequer podem acessar recursos no governo federal, Everton. O prefeito enviou para cá, a Câmara discutiu, a Câmara chancelou, o projeto voltou, foi sancionado, e naquele projeto, uma série de providências que agora dependem de regulamentação. É estranho, ainda falando de coisas estranhas, que depois de um ano, aquilo que cabe ao prefeito exclusivamente, que é regulamentar, isso não tenha sido feito. Existem ali processos que venceram final do ano passado, existem obrigações que venceram agora no meio do ano, e existem obrigações que vão vencer agora no final do ano, todas voltadas à mobilidade urbana de uma cidade que está engasgando em horários de pico. Na saída do trabalho ou na volta do trabalho para casa, a cidade está engasgando. Eu sei que a solução do problema é de médio e longo prazo, mas o que me chama a atenção é que aquilo, Cláudio, que está dentro do curto prazo, a prefeitura não toma providência, que é regulamentar a lei do Plano Municipal de Mobilidade. Uma outra coisa estranha, 3 anos para concluir uma licitação, Cláudio. É muito estranho. 3 anos e a prefeitura não assume um posicionamento, se para ou continua aquela licitação, e o prejuízo para a população, porque a falta de uma regra jurídica, de um marco jurídico, prejudica não só quem está dentro do serviço, como prejudica quem é usuário do sistema. O sistema precisa ser organizado, e a organização do sistema parte de um marco jurídico forte e confiável, e não esse que está aí. Esse que está aí, senhores, falo porque ouvi no meu gabinete, esse sistema que está aí, da forma como está aí, só está produzindo vítimas e opressores. Sim, vítimas e opressores. Opressores, Everton, são aqueles que hoje se insurgem como os, abre aspas, donos de cooperativas, e que têm o poder na mão de indicar para a SMTU quem entra e quem sai do sistema, não é mais a SMTU. Os ditos donos de cooperativas dizem, olha, eu quero esse carro trabalhando e não quero esse. Pasmem, o dono de cooperativa, em determinado momento, chega para aquele cooperativado e diz, agora tem que pagar a caixinha. Além de pagar os custos de uma cooperativa, o dono, abre aspas, da cooperativa diz que tem uma caixinha, e essa caixinha supostamente é o faz-me rir de alguém dentro da SMTU. Isso eu já disse, foi pessoalmente para o coronel Aldo, quando era presidente. Isso está acontecendo agora, mas por que acontece? Porque não há decisão em cima do processo de licitação. O Cláudio já veio aqui, Jaildo já veio aqui, eu estou vindo aqui mais uma vez sobre o assunto, e a prefeitura não se posiciona, é muito estranho. Tem uma operação da Polícia Federal, que tem um nome em latim que diz o seguinte, cui bono. Isso quer dizer, a quem interessa?
A quem interessa manter o sistema de transporte coletivo, alternativo e executivo, da forma como está? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com a não regulamentação dos pontos do plano de mobilidade urbana que o prefeito precisa fazer? Quem é que ganha com a não discussão da renovação da frota que a gente está tentando fazer aqui nessa casa? Quem é que ganha com isso? Não sei quem ganha, mas eu sei quem está perdendo. Perde a credibilidade a Câmara, perde a esperança o cidadão, que fala mal da política com toda razão. Fala mal da política e dos políticos. Porque quando ele espera que o político se posicione, o político não se posiciona. O parlamento não deixa. O parlamento não deixa. É aquela máxima de que o profeta, ele não prega na sua própria terra. É aqui, o vereador tenta, e muitos vereadores tentam, principalmente os vereadores de oposição, tentam apresentar requerimentos, pedir esclarecimentos, e a própria casa veta. A própria casa diz, não, o senhor não vai cumprir o seu papel. É por isso que tem aquela máxima, um profeta na sua terra não faz sucesso. Ele tem que pregar em outras bandas, porque aqui a gente tenta. Eu, o vereador Everton, o vereador Marcelo, o vereador Plínio, os vereadores que fazem claramente um mandato independente e que querem traduzir na tribuna aquilo que a população está esperando. Então eu venho aqui para dizer, enfim, desse constrangimento de ver os assuntos se acumulando sobre a mesa não pautando os assuntos, a mesa entendendo que, vez ou outra, está acima do regimento e não está. O regimento conduz as nossas relações em plenário, o regimento tem que ser o guia das nossas relações em plenário, e, acima disso, quando falta o regimento, o bom senso é você falar que vai fazer e você fazer aquilo que você efetivamente falou. Porque quando não há esse bom senso, quando não há o princípio da confiança pautando, as nossas relações aqui traduzem um ambiente ruim, vão criar um ambiente ruim, de desconfiança, improdutivo, o que não é bom. Eu erro, mas erro com vontade de acertar. Erro pelo excesso e não pela omissão. E tenho a convicção, para concluir, senhor presidente, que no dia de ontem, o erro não foi meu, impedir que o requerimento tivesse sido pautado, discutido, aprovado ou não. Mas faltou, por parte da mesa, um mínimo de consideração para, com todos os vereadores que pediram que seus requerimentos sofressem uma discussão ontem, e a mesa sequer, ainda que pudesse prorrogar, mas a mesa não deu uma satisfação aos vereadores que pediram que colocassem requerimentos em votação, que vão ao alcance de todos esses questionamentos, e concluo que o povo está achando muito estranho porque não se discute. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Estado do Amazonas.